Meus queridos irmãos, presentes aqui nesse lindo templo, a paz do Senhor Jesus, e a todos que estão nos acompanhando através do Facebook, através das plataformas digitais desta igreja. É um prazer poder voltar aqui à cidade de Itapuranga, rever. Eu creio que eu posso dizer de todo o coração, meu amigo pastor, que eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo. Desde a primeira vez que eu vi, pastor, foi na cidade de Séries, me parece que num evento. De lá o senhor me convidou para estar aqui. E todas as vezes que eu vim aqui, fui muito bem recebido. Muito obrigado, senhor, pastora Glória, toda a diretoria da igreja, toda a mocidade. Eu já vim aqui algumas vezes e é um prazer poder voltar aqui. Acho que eu posso usar sem a máscara aqui, né? É um prazer poder estar compartilhando com vocês nesta noite. Eu compartilhei aqui também nas minhas redes sociais. Eu creio que teremos amigos aí que nos conhecem, nos acompanhando neste momento. Muito bom, parabéns pela qualidade do trabalho que vocês estão fazendo, tudo muito organizado, o Senhor merece. Meus queridos, ao chegar aqui, o pastor Odilon disse que eu estaria trazendo uma palavra para vocês, e o tema era vencendo em tempo de crise. E agora à tarde eu orei pensando no que compartilhar com vocês, e me veio ao coração o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, em rápidas palavras, eu vou compartilhar com vocês. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, diz o versículo 1: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Agora, o versículo de número 14, ainda do capítulo de número 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha o versículo 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ainda o versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus queridos, a palavra que o pastor Odilon disse aqui, que desde que a gente entende por gente, como diz lá no interior de Minas, a gente vê falar em crise. Na realidade, as crises, elas sempre existiram, elas existem. Uma crise é uma conjuntura ou um momento perigoso, um desacordo, uma perturbação, uma tensão, uma situação conflituosa. Isso define uma crise. E não obstante nós servirmos ao grande Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não obstante servirmos a um Deus que tem o controle de toda a situação, nós estamos sujeitos a passarmos por crises. Todo ser humano, inclusive os que temem ao Senhor, estão sujeitos a passarem por crises. A prova é que quando Jesus, falando em Mateus capítulo de número 7, lá no finalzinho do capítulo 7, depois de ensinar no capítulo 5, 6 e o 7, no finalzinho do 7, ele disse: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não escutam as minhas palavras, eu vou assemelhar ele a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o temporal, veio o vendaval, vieram os rios e deu contra aquela casa e a casa caiu. Mas Jesus continua dizendo:
Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhar-lo-ei ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. Veio o rio, veio o vendaval, veio o temporal, veio o turbilhão, porém a casa não caiu. O que eu quero dizer com isso? Que tanto quem não constrói a casa sobre areia, aqueles que não temem ao Senhor, passam por turbilhões, por vendavais. E aqueles que constroem a casa sobre a rocha, temem ao Senhor, também passam por turbilhões, rios e vendavais. Só que Jesus deu a diferença. Ele disse que aqueles que constroem na areia, quando vêm os rios, os vendavais, a casa cai. E aqueles que constroem na rocha, vêm os vendavais do mesmo jeito, porém a casa não cai. Essa é a diferença de passar por crises, temendo ao Senhor e servindo ao Senhor. De um a casa cai, do outro a casa continue de pé. E isso tem sido o que nós estamos experimentando. A nossa casa está de pé. Estas crises que nós corremos o risco de passarmos por ela, a crise ela pode ser uma crise pessoal, individual, ela pode ser uma crise na família, ela pode ser uma crise numa comunidade, ela pode ser uma crise de uma cidade, ela pode ser uma crise de um país, ou ela pode ser uma crise mundial, como é a crise do coronavírus que nós estamos vivendo. Essa crise ela pode ser na saúde, ela pode ser uma crise emocional, ela pode ser uma crise de natureza de uma perseguição, de uma guerra, ela pode ser crises de várias, elas existem, as crises existem, atacam por todos os lados. Às vezes elas são imprevisíveis, umas demoram mais, outras passam mais rápido, mas uma coisa é certa, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu entendo, pastor Odilon, que Deus está nos dando, meninos, meninas, jovens, rapazes, irmãos que estão aqui, e gente que nos acompanha pela internet, muita gente nos acompanhando aí. Eu sei que nesse momento de pandemia, Deus está nos dando grandes oportunidades. Oportunidades de entendermos que Ele continua no trono, que Ele não perdeu o controle. Deus está nos dando a oportunidade da gente vivenciar aquilo que nós pregamos até agora. Estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos o que cantamos até agora. Você lembra quando a gente cantava antes da pandemia? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Lembra? A gente cantava, né? Ainda que a figueira não floresça, e a gente canta, e a gente passa por cima. Agora é hora da gente colocar em prática isso. E alguém pergunta, mas e aí, onde está Deus? Sabe onde está Deus no meio da crise? No mesmo lugar que Ele sempre esteve, no trono, sem perder o controle. Onde está Deus? No mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Você pode glorificar o nome do Senhor onde você estiver. Deus nunca perdeu o controle da situação. Oh, glória a Deus. É interessante, meus irmãos, que eu sempre dizia nas lives ali da nossa igreja, que o templo está fechado, mas a igreja está aberta. Eu vou repetir, templo fechado, igreja aberta. Dizem que tinha, pastor, que teve um moço que chegou perto de um crente e disse assim, e aí, cristão, tá vendo? O inimigo conseguiu fechar a igreja, está tudo fechado. Aí o servo do Senhor humildemente disse, você enganou, que está fechado, que estão fechados são os templos. Mas você não sabe o tanto de igreja que o Senhor abriu nesse período. Porque enquanto os templos estão fechados, tem crentes cultuando com as famílias, cantando o hino da harpa e glorificando o nome do Senhor no meio da pandemia. O templo fechou e centenas de igrejas foram abertas nos lares, porque muitos lares não dirigiam mais o culto doméstico. Quantos crentes não cantavam mais e oravam com a família? E agora na pandemia, trouxe todo mundo para dentro de casa, e agora a gente cultua dentro de casa, porque o templo está fechado, mas a igreja está aberta. Então nesse meio de crise, nesse meio dessa crise, Deus está nos dando a oportunidade de mostrarmos a nossa fidelidade. Como o Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira não vai produzir, não haja gado na manada, não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus, pastor Odilon, aqui, como se essa igreja tivesse lotada aqui, com mais de 3.000 cadeiras que tem aqui, porque o Espírito de Deus, Ele habita no meio do seu povo, habita no coração quebrantado, onde tiver 1, 2 ou 3, Ele está. Então, queridos, nesse momento de crise, nós temos experimentado o cuidado de Deus. Eu vou repetir, nós temos experimentado o cuidado de Deus, como Deus cuida dos seus filhos de uma maneira
tão gloriosa. E para caminhar aqui, não quero demorar muito, mas eu gostaria de dizer que no texto que nós lemos, eu encontro uma nação numa crise, num tempo de crise terrível. Porque grandes servos do Senhor vivenciaram crises. Abraão viveu crises. Moisés, Isaac, melhor dizendo, viveu crises. Moisés viveu crises. Davi viveu crises. Elias viveu crises. Eu sempre gosto de dizer que ninguém vira Davi sem antes passar pela crise do leão, do urso, do Saul querendo matá-lo. Ninguém vira o maior rei de Israel com 24 horas, há todo um processo. Mas o momento agora de crise é Josafá. Josafá é rei, é o governador, é o rei do reino do sul, com capital em Jerusalém, porque o reino estava dividido, reino do norte e reino do sul. E agora Josafá recebe a notícia que os moabitas, os amonitas e outros se levantavam contra ele, vindo para lutar da Síria. Eram exércitos arregimentados contra Judá. E a notícia chegou, a crise instaurou. E na hora da crise nós temos algumas opções: fugir, correr. Número 2, fazer de conta que a crise não existe. Ah não, e a crise não existe. Terceiro, colocar o pé no chão e dizer: não, a crise está aí. Quarto, entrar pelo caminho certo. Qual é o caminho certo que Josafá? Quando Josafá ficou sabendo da notícia que eles estavam vindo, interessante que diz a Bíblia que ele temeu. Ele teve temor, mas ele pegou o caminho certo. Diz que ele temeu, mas ele resolveu buscar ao Senhor. E começou com 3 armas poderosas. Número 1, jejum. Número 2, oração. E número 3, o Senhor deu a receita para eles. A última arma, a receita é minha, diz o Senhor. Vocês só vão cantar, vocês só vão louvar. Jejum, oração e louvor. O trio que deu vitória a Josafá. Você pode adorar a Deus esta noite? No momento da crise, Deus vai te levar para essas 3 coisas: jejum, oração e adoração. Oh glória, eu vou repetir: jejum, oração e adoração. Eu acho interessante, pastor Dilon, que a luta vem, ao invés dela nos julgar para longe, ela nos joga para os pés do Senhor. E quando ela nos joga para os pés do Senhor, cumpre-se aquilo que os reformadores lá no século XV escreveu corandeu. O que é corandeu do latim? Na presença de Deus. Quanto mais a prova vem, mais na presença de Deus você está. É como Elias, que chegou para Acabe e disse: o Deus em cuja presença estou. É o Eliseu chegando e dizendo: o Deus em cuja presença estou. É a igreja de Itapuranga, é a igreja do Brasil dizendo, no meio da pandemia: o Deus em cuja presença estou. Aleluia. O Deus em cuja presença estou está guardando a minha vida, preservando a minha vida. Porque aqui a gente não entra e sai da presença de Deus. Pandemia não tira, irmãos, comunhão e alegria do Espírito Santo no coração do crente, não. Pelo contrário, quanto mais o vento sopra, mais nós nos agarramos dele. O Deus em cuja presença estou. E diz a Bíblia que este homem correu para a presença do Senhor. Agora, meus irmãos, preste atenção. Desculpa, eu estou falando há quase 15 minutos, eu estou meio afadigado aqui, pastor, mas eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos aqui para concluir. Opa, mas vamos lá. Olha a atitude desse homem, resolveu buscar o Senhor. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, que ele chegou na presença do Senhor e disse assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador e sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não, eu queria repetir esse versículo. Eu gostaria de repetir esse versículo. Olha o que ele disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há ninguém que te possa resistir. Josafá enaltece o Senhor e coloca ele como dominador, e que não tem ninguém que possa resisti-lo. Mas olha agora,
Eu gosto do Josafá porque ele usa uma estratégia interessante. Sabe o que ele faz? Ele usa um argumento com Deus dizendo o seguinte: porventura, Senhor, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? Isto é, há muitos anos atrás o Senhor não botou filisteus, jebuseus, heveus, os zeus, tudo dessa terra. O Senhor não pôs isso para correr e deu essa terra para a gente? Olha o resto do versículo. E tem um detalhe: o Senhor entregou essa terra aqui à semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Sabe o que ele fez Deus lembrar? Quem está para morrer aqui são os descendentes do teu amigo Abraão, tá certo? Então o Senhor podia fazer alguma coisa aí para defender aquele que é amiguinho do Senhor, sabe? Que por 3 vezes a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Oh, aleluia! Eu vou repetir: 3 vezes a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Uma vez foi Josafá que disse, uma vez foi Tiago que disse, e outra vez foi o próprio Deus que disse: descendência de Jacó, filho de Abraão, meu amigo. Oh, aleluia! Se eu fosse você, adorava. Quando ele orou assim ao Senhor, daí a pouco diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus desceu dentro da congregação sobre Jaaziel, e o Jaaziel tomou a palavra, e o Senhor disse: ei, dai ouvidos Judá, dai ouvidos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor. Isto é, a oração chegou aqui em cima no meio da crise, a oração chegou no meu trono, e eu estou mandando o meu filho Jaaziel levar um recado para vocês, e o recado é: não temais, não fiquem assustados por causa dos amonitas, por causa dos moabitas, por causa dos da Síria. Não fiquem assustados, porque esta é uma grande multidão realmente. Mas tem um detalhe: esta peleja não é de vocês não, esta peleja é minha. Oh glória! O interessante, irmãos, é quando Deus compra a nossa briga. Não, vou repetir: o interessante é quando Deus compra a nossa briga. Quando Deus compra a nossa briga, Ele entra na frente, põe a gente para dentro de casa e diz assim: deixa aqui comigo, porque da agora para frente aqui é comigo. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está me dando uma palavra para alguém aqui que está nos acompanhando na live. Se a tua vida está na presença de Deus, Deus já comprou a tua briga. Entra para dentro de casa, silencie, fecha a boca, cale a sua voz. Deus vai dizer: deixa que a briga é comigo. Me dê mais um minuto aqui. Eu me lembro quando aqueles homens lá de Sodoma foram entrar e invadir a casa de Ló para arrancar os anjos que estavam dentro da casa. Quando eles estavam dizendo: tira esses varões aí para nós termos relações sexuais com eles. E o Ló está tentando, melhor dizendo, Ló está tentando defender a casa. E não está conseguindo, porque os homens de Sodoma e Gomorra estão querendo invadir a casa. Diz a Bíblia que os anjos do Senhor chegaram do lado de fora e disseram: ô Ló, pode entrar aqui para dentro de casa, que a gente vai resolver esse problema aqui fora. Oh glória, oh glória. Se eu fosse você, adorava, porque o Senhor vai entrar na frente para defender a tua causa. Aleluia, eu estou ouvindo gente adorando em línguas espirituais aqui. E o Senhor disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, e Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vocês levantem-se e vão ao encontro deles. Mas não leva lança, não leva arma, não leva carro de guerra, não leva nada. Limpam os sacerdotes, purifiquem os sacerdotes, acreditem no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E vocês irão para lá, irão levar os instrumentos, cantores, e vocês vão só adorar. Jejum, oração e louvor. Vou repetir: jejum, oração e louvor. Você lembra daquele hino assim? Então louve, simplesmente louve. Lembra? Tá chorando, louve. Me ajuda aí. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escute aqui. Aí eu termino, pastor. Está escrito. Eu vou dar a música que vocês vão cantar. Olha a música que Deus mandou para eles cantar. O Senhor disse assim: olha, vocês vão louvar o seguinte: a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É só essa frasezinha: louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que aconteceu? O Senhor não foi Josafá e os seus soldados. O Senhor colocou emboscada contra os inimigos e eles começaram a brigar entre si. E a vitória chegou no tempo da crise, porque alguém ousou jejuar, orar e louvar.